Já estamos de volta com o seu programa Estilo de Vida e hoje falando sobre um assunto que está muito em evidência. Na verdade, já faz um tempo que a gente percebe que nós estamos vivendo cada vez mais uma fase de descartável, né, Dilza? Essa seria a palavra, porque isso acontece com amizade, com relacionamento entre homens e mulheres, até mesmo na família, né? Quando eu não preciso mais daquela pessoa, o que eu faço? Eu descarto. E hoje a gente está vivendo essa fase dos descartáveis. As pessoas estão... esse processo está cada vez mais rápido, né? Nessa realidade que as famílias brasileiras estão vivendo. Infelizmente, eu costumo falar que a falta de afeto tem atingido vários setores, né? Falta mais afeto das pessoas, umas com as outras, o respeito, a cumplicidade no relacionamento. É importante sempre nós sermos o que eu não quero sinceros, né? O que eu não quero para mim, eu não vou fazer com o outro. Então esse respeito, essa afinidade, essa cumplicidade. Hoje nós vivemos em um mundo competitivo onde até mesmo os casais competem um com o outro. Né? O outro tem uma promoção, chega em casa feliz da vida e às vezes, não todos os casais, mas isso que eu estou trazendo aqui, sabe, Nádia, são históricos que chegam até a mim, então são situações reais. Então, assim, casais que têm uma promoção, chega em casa feliz da vida, o marido diz para a mulher que foi promovido, aí a mulher olha assim e diz, foi, tá. Logo, ele percebe que ela não está feliz com aquilo. Com essa conquista, né? Com essa conquista que é da família. Né? É uma conquista para toda a família. Então, é importante, sim, a cumplicidade, o apoio, a escuta. As pessoas não conversam mais. Outro caso também que chega muito agora com essas redes sociais, casamentos que estão sendo destruídos porque o marido não sai do celular ou a esposa vive no celular. Então as pessoas, eu percebo que estão adoecendo mais e estão conversando muito pouco. Inclusive ontem a gente falou no nosso quadro Motivação para a Vida essa questão da desvalorização das relações interpessoais que a gente está vivendo. Exatamente. Né? Então é um grande desafio hoje você manter um relacionamento, você criar os seus filhos. É um desafio diário, mas você tem que acreditar nisso. Porque se você não acredita, aí realmente as coisas não caminham. Então eu sempre acredito que as coisas possam melhorar, podem dar certo, que a gente tem que tentar. Então eu sempre acredito que há possibilidade sim de reverter o quadro negativo. Agora, Dilza, a partir de quantos anos a criança, o filho já começa a entender o que está acontecendo? Existe uma faixa etária que a gente possa dizer, não, essa criança já está sabendo do que está acontecendo? Como você falou, vivenciando esses conflitos, né? Exatamente. Olha, pesquisas afirmam que o bebê, ainda bebezinho de 2 anos, 1 ano e pouquinho, ele já sente o ambiente pesado. Ele começa a chorar, ele começa a ficar inquieto, acorda na noite, não dorme direito. Então ele já sente aquele clima pesado, aquele ambiente que não está leve, né? E aí, de 3 a 4 anos, a criança ela já começa a perceber esse comportamento dos pais. Nossa, mas o que está acontecendo? Papai não beija mais mamãe, porque às vezes o casal ele troca carinhos, conversas, risos. A criança vê os dois emburrados ali. Então ela já começa a perceber que tem algo errado. Tanto pai ou mãe. Muitas vezes o filho, quando o clima não está muito agradável, ele fica perguntando: pai, você está com raiva de mim? Mãe, você está com raiva de mim? Não é com você, não tem nada, nenhum problema com você. E fica persistindo, preste bem atenção nisso.
é porque ele já percebeu que tem algo errado, então ele começa a ficar com aquela interrogação, nossa, será que eu fiz alguma coisa errada? Eles estão com raiva? Então, esse período, a criança, ela vai, sim, sentindo aquela distância dos pais. Mas, assim, para essa conversa, para ela começar a entender, ela vai ser inserida na escola, né? Quanto mais cedo ela for inserida na escola, mais esse amadurecimento ele vai atingindo essa conscientização. Por quê? Porque ela vai conviver com crianças de pais separados, algumas reuniões de pais, ela vai ver só a mãe ou vai ver só o pai, ela vai perguntar da amiguinha, a amiguinha conta. Tem amiguinha que conta assim a história todinha da vida, parece uma adulta. Existe sim criança que chega e conta tudo, né? Então, na realidade, ela já tem um certo, eu não vou dizer entendimento, um conhecimento que uma separação são pessoas que vivem em casas diferentes. Então, na realidade, o ideal para realmente ir assimilando é de 6 a 7 anos. Né? Mesmo assim, gente, existe sim um impacto. Né? Essa criança, como eu falei anteriormente, ela vai ficar assim, mas o que está acontecendo? Por quê? Por mais que você diga, olha, não deu mais, eu e o papai, a gente não está mais com o mesmo sentimento que antes, mas você continua sendo nosso filho. Toda aquela história, ela não vai entender, só que demora mais ou menos, Nádia, 1 ano. Porque esse 1 ano é a adaptação da mãe, adaptação. Exatamente, e da criança. Claro que tem todo um suporte, tá, gente? Eu tô falando aqui de uma família que vai acompanhar, muitas vezes tem o acompanhamento de um psicólogo, a família, os filhos, né? Os pais e os filhos. Então, existe toda uma estrutura. Agora, é diferente daquele casal que separa e a mãe some, larga a criança lá com os pais, com a avó, né? Some, nunca mais aparece. Aí realmente é complicado, porque o meu pai me abandonou, minha mãe me abandonou, agora eu estou com a minha avó e vou ser abandonada de novo. Então essa criança, ela já vai crescer com problemas, né? Isso futuramente vai afetar a autoestima dela, ela vai ser uma criança extremamente ansiosa, enfim, surgirão vários problemas na fase adulta. Agora, Dilson, temos outra participação de Rio Branco, Acre. Quem mandou pra gente foi o Natan Negreiros. Natan, um grande beijo pra você. Ele fala assim: bom dia, equipe Estilo de Vida. Tem um histórico de divórcios recentes ocorridos na minha família. Um desses casos ocorreu há 2 anos, quando a minha tia se separou do esposo e deixou um filho, que na época tinha quase 2 anos de idade. Atualmente mora com a babá e a mãe. O pai só pode visitar o filho 1 vez por semana. E ele diz assim: na época da separação houve muita pressão por parte dos meus familiares. A pressão da família também influencia na separação? Essa é a pergunta do Natan. O que a gente pode falar para ele, Dilson? A separação, a pressão para a separação. Que na época houve muita pressão por parte dos familiares. É aquela briga que sempre acontece, né? Bem, se a família está envolvida, porque muitas vezes o casal, ele tem os conflitos dele e quando os pais, né, vão perceber, a família vai perceber, nossa, divorciou, toma aquele susto, porque é aquela briga entre eles. E outros, claro, já na primeira discussão, já quer ir embora, o marido vai para casa da mãe, dorme lá no final de semana, é mais depois evidente, volta. né, essa diferença. Isso. Então, assim, se há essa pressão, né, é que talvez esse conflito tenha tido causas mais graves. O que seriam essas causas? Uma violência física, a violência psicológica,
tá? Porque a violência psicológica, ela realmente é devastadora. A pessoa realmente ela fica com a autoestima baixa, ela se isola, ela não tem contato com a família mais, ela tem medo até de sair de casa. Então, infelizmente, quando a família ela se envolve, é porque tem algo errado, porque existe, quem está fora é aquele ditado, quem está fora vê melhor do que quem está dentro. Então essa família ela identifica que aquela família está adoecida, né, está com problemas e tenta tomar as decisões a favor do bem-estar ali daquele ser que está envolvido ali naquele conflito. Então, assim, existe uma pressão, se for nesse contexto, positiva, né? Mas tem que averiguar exatamente por que essa pressão mas existe na maioria das vezes uma pressão positiva, até para tentar favorecer o ambiente para aquela criança que não tem culpa. Mais uma vez, nós reforçamos que a criança é uma vítima no meio desses conflitos de adulto, né? Agora, Dilza, quais são os sentimentos que essa notícia pode despertar? Mas isso a gente vai falar no próximo bloco, tá bom? Nós vamos para um breve intervalo e você de casa pode fazer como o Natan, enviando as suas perguntas e questionamentos a respeito do assunto abordado no bate-papo do dia para o nosso WhatsApp. Anota aí, 92, código de Manaus, 98111 4512. Não sai daí que o intervalo é rapidinho e a gente já volta. Até lá.